Santo esteja convosco. Bendito seja Deus. Hoje celebramos São João Bosco, presbítero, né, e recordamos os salesianos, essa congregação, a qual, inspirada, formada e constituída por Dom Bosco, sempre buscou e busca a promoção, o cuidado dos mais jovens. Né? E como nós hoje temos essa deficiência como nação, como país, e ter essa atenção com a juventude. O belo pensar é não reprimir o jovem, prevenir. A repressão, muitas vezes, fruto não de uma pedagogia que liberta, mas uma pedagogia que oprime, que humilha o jovem, mas sim uma pedagogia que o liberta. E, quando falamos de libertação, justamente a libertação do pecado. Vamos cantar o ato penitencial, pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, rezando de modo especial pela Santa Casa de Misericórdia. A Deus, suscitaste o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocados inteiramente ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher do Hitita Urias, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos, e as darei a um outro. E ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizestes tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo, diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum, e, voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho
pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai um coração que seja puro. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Criai um coração que seja puro. Criai um coração que seja puro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levavam Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não se importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos acomodar. São João, presbítero, né? João Bosco, presbítero, traz para nós, penso que os tempos atuais, um ensinamento muito pontual. Esse cuidado e a atenção para com os jovens. E pensar que nós vivemos em uma sociedade ainda tão marcada pela precariedade do sistema educacional. Eu penso, amanhã, inclusive, nós vamos... Obrigado. Amanhã, inclusive, na missa, nós temos uma bênção muito especial para os alunos, né? Já para alguns iniciará o ano letivo, já está a iniciar, e rezarmos por aqueles que perseveram, que estudam e que, apesar das dificuldades, eu digo não só do corpo discente, mas também
do corpo docente da instituição, né, chamada educação, permanecem ainda em busca de novos conhecimentos e também em busca do próprio conhecimento. Então, João Bosco ele é muito atual aos nossos tempos, principalmente porque ele vai colocar ao centro essa realidade que é a juventude. A nossa igreja, ela também tem uma atenção muito especial aos jovens, devido a ser esse estágio de formação, seja a formação do indivíduo, a formação do psicológico, a formação dos afetos, a formação do emocional. E quantos de nós sabemos os estragos que muitos adultos trazem do tempo de sua juventude? Nem todo jovem é abençoado, ou melhor, nem todo jovem é privilegiado, tendo ao seu lado um bom educador. E muitas vezes um bom educador, um bom precursor, um bom formador, que venha ajudar ele, né, o jovem, a despertar o mestre que está adormecido dentro dele. Então, vamos a São João Bosco, padroeiro da juventude, que nos coloca a pensar nos jovens, e não só pensar, mas também a atuação vai ajudar os jovens cada vez mais a encontrar a beleza da fé cristã. A primeira leitura de hoje narra esse diálogo entre Natã e Davi. Nós sabemos que Davi havia tomado a esposa de Urias, né? Davi comete 2 pecados graves: adultério e homicídio. Ele toma a mulher de um soldado e trama para que esse soldado morra em campo, após a descoberta que a mulher com quem ele havia se deitado estava grávida, Betsabé. Então, Davi tenta esconder o pecado dele, mas escondê-lo ao extremo, ao ponto de que o marido de Betsabé morresse e não tivesse o mínimo conhecimento de que sua esposa estava grávida, e não sendo dele, porque estava em batalha, estava em combate, fosse grávida do rei, que ao invés de estar em campo de batalha, estava em casa. Então, Natã, que é o profeta, se encontra com Davi e faz o que Davi pensa, traz uma analogia, né? Mas Davi existia um homem rico, que no caso é você, que tinha muitas ovelhas, bois em grande número, e um pobre que possuía uma só ovelhinha. Porque naquele tempo o rei tinha a rainha, tinha as concubinas, o rei tinha um arsenal de mulheres a servir. Urias era um soldado entre tantos. Ele tinha aquela esposa que ele amava. E, claro, quando um soldado vai em guerra e deixa a esposa, não é porque ele não quer levar a esposa junto, não quer levar você junto. É porque deixá-la em casa, porque a guerra é um local perigoso. Então a mulher está aguardando a volta do marido. Mas Urias é esse homem que tinha uma única esposa, que desejava voltar para casa e reencontrá-la. E Davi, quando ouve a história que Natã conta, Davi automaticamente se enfurece e diz: traga-me este homem, porque ele merece a morte. E Natã diz o quê? Davi, esse homem é você. E aí Davi se dá conta da gravidade do seu pecado. Quando Davi se dá conta da gravidade do seu pecado, ele pede o perdão de Deus. Ele pede a Deus que tenha compaixão dele. E lemos o Salmo, que inclusive o Salmo 50, que é um salmo que a tradição diz composto por Davi, o qual Davi pede perdão. Piedade, ó Senhor, misericórdia, criar em mim um coração que seja puro
dai-me de novo o espírito. Decidido, ó Senhor, não me afasteis de vossa face, e retirei de mim o vosso Santo Espírito. O maior medo quando a gente peca é que Deus tire a sua bênção de nós. Ou seja, o maior medo que eu tenho quando eu peco é que ao invés de ser um abençoado, eu me torne um amaldiçoado. Que ao invés de eu ser um portador da graça, eu seja um portador da desgraça. E nós sabemos que, na verdade, isso tem até fundamento. Por quê? Eu não posso aguardar colher uva de um pé de limão. Então, às vezes, a gente prova um fruto amargo, mas nós próprios plantamos algo amargo. E Davi, ao perceber a gravidade do seu pecado, ele inteligentemente ele vai falar com Deus. Só Deus, de fato, poderia perdoar tamanho pecado de Davi. Por fim, no Evangelho de hoje, há uma grande tempestade, os discípulos estão temerosos, desesperados, e Jesus está fazendo o quê? Dorme. Pensar, mas como assim? O barco está balançando, a água está agitada, o vento está bravio e Jesus dorme. Parece que até o discípulo fala, mas Senhor, acaso não te importa que pereçamos? E parece que há um esquecimento. Como que alguém perecerá se Deus está na barca? Confiança. Há quem fale, olha padre, eu até rezo, mas eu sei que se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não acontecem. Então eu rezo, mas eu trabalho muito, eu me esforço, porque eu sei que se eu não fizer a minha parte, não basta, Deus não faz também a dele. Tem até uma certa verdade isso, mas quem dá a vitória é Deus. É que eu me permito exemplificar. Eu conheço pessoas que trabalham e nunca prosperam. E é estranho, às vezes há pessoas que não trabalham, entre aspas, tanto, mas trabalham, mas prosperam. E aí eu penso o quanto a nossa mente mal direcionada, ela nos empobrece. Muitas vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, que a gente fica tão cansado com as nossas preocupações. Uma pessoa preocupada, ela não rende. Então, o que você poderia render em 1 hora, você precisa de 8 horas. Porque o seu cansaço diminui o seu processo. Jesus descansa, porque ele confia em Deus. E a ordem do Senhor, o vento cessa, há uma grande calmaria, mas os discípulos permanecem com medo. Aí Jesus ainda não tem fé, e eles permanecem com medo. E agora o medo não é da tempestade, o medo é de Jesus. E nós pensemos, aqui tem 3 personagens, Jesus, Davi e João Bosco. Está o quanto João Bosco e Davi tiveram que vencer seus próprios medos. O trabalho de Jesus que os apóstolos vencessem os seus medos e confiassem plenamente no Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, acolher as preces da comunidade. Peçamos ao Senhor que reforce nossa confiança nele, principalmente nos momentos de tempestades, dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pela Igreja, para que seja fortalecida pelo exemplo de São João Bosco e se faça presença constante junto aos jovens, dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos salesianos e por todos os que trabalham com a juventude,
para que sejam iluminados na sua missão, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos navegantes e pescadores, para que sejam protegidos de toda a adversidade, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhai, irmãos e irmãs, para que veio o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Olhai, Senhor, para os dons colocados sobre o vosso altar, na celebração da memória de São João Bosco, como por esses santos mistérios lhe destes a glória, concedei-nos agora o vosso perdão por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São João Bosco e fortaleceis a vossa igreja o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando hoje o real da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicante, nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, o nosso bispo, o Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, Mário Luiz Nogueira, Terezinha Brígida, Jorge Simão, José Ferreira Nunes, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram nesta vida, acolheram junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Bosco, todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós, que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Acho que Pedro. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a nós. Feliz o servo que o Senhor, ao chegar em casa, encontrar acordado, em verdade o digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer pela palavra,
nós temos a salvação de ser salvo. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inergai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei. Na hora da morte chamai, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos nos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos, Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigora e aumente as forças do alto em todos que celebram a memória de São João Bosco, para poder guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã celebramos o ano de matrimônio de Gabriela e Caio. E a gente quer rezar pela saúde de Maria, falando correto, Marta Olga Galindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sábado que vem, recado rapidinho, nós temos o Dia da Graça aqui na Casa de Missão. É um sábado pela manhã dedicado à oração, de modo especial para os membros do Ministério Atos, mas todos que quiserem vir participar, estar conosco, conhecer um pouco mais do carisma também da Casa de Missão, do Ministério, todos são convidados.
8 horas da manhã a gente inicia com o cenáculo, 10 horas a missa, e aí depois nós temos o encontro com os irmãos, que aí dura até meio-dia, 1 hora da tarde no máximo. Então quem quiser participar, Dia da Graça, semana que vem, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado. Assim, nós temos inscrições abertas para o curso Mater Ecclesia. O Mater Ecclesia é um curso de teologia pastoral excelente. Os professores vêm para cá toda segunda-feira, enviados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Toda segunda-feira, de 6h30 às 9 horas. Então, quem quiser saber mais informações, conversa comigo depois da missa e faz o curso, que vale muito a pena, né, Pai? Esse ano o Papa Leão XIV decretou o ano de São Francisco, recordando os 800 anos da morte de Francisco e também 800 anos de quando ele recebeu a graça dos estigmas. Então vamos fazer esta oração, a qual nos recorda a importância da paz do amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eleve ao amor, onde houver ofensa, que eleve o perdão, onde houver discórdia, que eleve a união, onde houver dúvida, que eleve a fé, onde houver erro, que eleve a verdade, onde houver desespero, que eleve a esperança, onde houver tristeza, que eleve a alegria, onde houver trevas, que eleve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.